Boa tarde. Estamos começando mais um vídeo, mais uma live do Estudo da Palavra. Hoje, 25 de janeiro de 2025. Espero que todos estejam bem. Vamos fazer essa oração então? Senhor, nos abençoe, meu Pai. Nessa live, cada pessoa que está comigo agora, ao vivo, pelo Facebook, e também essa pessoa que vai estar assistindo a essa live pelo YouTube, meu Pai. Em qualquer momento, que o Senhor possa trazer paz a esses corações, no nome de Jesus. Amém? Vamos começar então. O nome da live de hoje, O Coração de Davi. Você que está comigo ao vivo agora, você pode compartilhar essa live com as pessoas que você ama, com a tua família, com a pessoa do trabalho. Tá bom então? Vamos lá. Já pega aí a tua Bíblia. Primeiro livro do profeta Samuel, no capítulo 24, a partir do versículo 1. Vamos lá. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 24, a partir do versículo 1. Diz assim: E sucedeu que, voltando Saul de perseguir os filisteus, anunciaram-lhe, dizendo: Eis que Davi está no deserto de En-Gedi. Então tomou Saul 3.000 homens, escolhidos dentre todo Israel, e foi em busca de Davi e dos seus homens, até sobre os cumes das penhas das cabras montesas. E chegou a uns currais de ovelhas no caminho, onde estava uma caverna, e entrou nela Saul, a cobrir os seus pés. E Davi e seus homens estavam nos fundos da caverna. Então os homens de Davi lhe disseram: Eis aqui o dia, da qual o Senhor te diz: Eis que eu te dou o teu inimigo nas tuas mãos, e far-lhe-ás como te parecer bem aos teus olhos. E levantou-se Davi, e mansamente cortou a orla do manto de Saul. Sucedeu, porém, que depois o coração doeu a Davi, por ter cortado a orla do manto de Saul. E disse aos seus homens: O Senhor me guarde, que eu faça tal coisa ao meu Senhor, ao ungido do Senhor, estendendo eu a mão contra ele, pois é o ungido do Senhor. E com essas palavras Davi conteve os seus homens, e não lhes permitiu que se levantassem contra Saul. E Saul se levantou da caverna e prosseguiu o seu caminho. Então, Saul há muito estava perseguindo Davi. Saul já não tinha mais o Espírito Santo de Deus. Deus já tinha escolhido a Davi. Então Saul perseguia Davi para tirar a sua vida. E agora ele achou essa oportunidade. Mas Davi, com seus homens, eram astuciosos. Eram pessoas experientes. Então eles viram a oportunidade de tirar a vida de Saul, que perseguia Davi. E talvez até Davi, por um momento, pensou nisso. Mas o seu coração não deixou. Ele diz aqui: E levantou-se Davi e mansamente cortou a orla do manto de Saul. Sucedeu, porém, que depois o coração doeu a Davi. Então foi a partir daquele momento que ele pensou: não posso tocar em Saul. Saul é o rei de Israel. Saul é o escolhido de Deus. Ele sabia também que era o escolhido, que em um determinado momento ele seria rei, mas não com as suas próprias mãos. Ele não queria fazer justiça com as suas próprias mãos, não. Ele queria esperar o tempo de Deus. Ele queria que o próprio Deus julgasse a sua causa. Então Deus, desde o primeiro momento, já conhecia o coração de Davi, quando ele enviou Samuel até a casa de Jessé, o pai de Davi. Então Samuel entrou naquela casa e viu os irmãos de Davi, que eram também incapazes. Aparentemente, eram mais capazes, a sua aparência melhor do que a Davi, eram mais fortes, mais experientes, mas não tinham o coração que Davi ele tinha. E olha o que Deus vai falar para o Samuel.
Primeiro livro de Samuel, no capítulo 16, no versículo 7. Porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a grandeza da sua estatura, porque eu tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Então, Deus conhecia o coração de Davi. E naquele momento, amados, ele provou que não era qualquer pessoa, era a pessoa certa que Deus escolheu para ser o maior rei de Israel. É até hoje, amados, o exemplo do grande rei de Israel. Primeiro livro de Samuel 24, no versículo 5. Sucedeu, porém, que depois o coração doeu a Davi por ter cortado a orla do manto de Saul. Então, Davi salvou a vida de Saul. Aqui em primeiro livro de Samuel, capítulo 24, versículo 10. Ele teve a oportunidade de tirar a vida de Saul, mas não fez, porque temeu. Ele temia ao Senhor. E quando nós tememos ao Senhor, amados, algumas atitudes nós vamos deixar de tomar. Não podemos agir por nossas emoções, precipitadamente. Temos que ter o autocontrole. Temos que ter o Espírito Santo de Deus para nos demonstrar o momento certo das coisas. Primeiro livro de Samuel, capítulo 24, versículo 10. Eis que esse dia, isso aqui Davi falando para Saul. Eis que esse dia os teus olhos viram que o Senhor hoje te pôs em minhas mãos nesta caverna. E alguns disseram que te matasse, porém a minha mão te poupou. Porque disse: não estenderei a minha mão contra o meu Senhor, pois é o ungido do Senhor. Apesar de todos os erros de Saul, ele ainda era um escolhido de Deus. Algumas pessoas, às vezes, não sabem o que significa isso. E fazem certas atitudes sem nenhum constrangimento. Se levantam contra pessoas do Senhor, violam documentos, dividem igrejas, causam contendas entre irmãos, rebeliões, e no coração dela nada passa. Essa pessoa não tem esse coração, amados, como de Davi. Para ela, aconteceu, pronto. Não tem importância não. O mais importante são os meus interesses pessoais. E Deus sabe de todas as coisas. Pois é. Você coloca nas costas de Deus uma atitude que você deve tomar. Porque quem tem o Espírito Santo, amados, não toma certas atitudes. Em outro episódio aqui, no primeiro livro de Samuel, no capítulo 30, a partir do versículo 21, é quando Davi vai dividir os despojos. E alguns homens não queriam isso. Não, Davi, essas pessoas não estiveram conosco na batalha. Mas Davi falou: não, nós vamos dividir da mesma forma. Todos vão ganhar da mesma forma, porque o Senhor foi que nos deu a vitória. Vamos ver aqui. Primeiro livro de Samuel, capítulo 30, a partir do versículo 21. E chegando Davi aos 200 homens que de cansados que estavam, não puderam seguir a Davi, e que deixaram ficar no ribeiro de Besor. Estes saíram ao encontro de Davi e do povo que ele vinha. E chegando-se Davi com o povo, o saudou em paz. Então, todos os maus e perversos são essas pessoas que parece que não têm coração, não têm o mínimo de sentimento, de entender as coisas. Então todos os maus e perversos, dentre os homens que tinham ido com Davi, responderam e disseram: visto que não foram conosco, não lhe daremos o despojo que libertamos. Mas leve cada um sua mulher e seus filhos e se vá. Porém Davi disse: não fareis assim, irmãos meus, com o que nos deu o Senhor, que nos guardou e entregou a tropa que contra nós vinha nas nossas mãos. E quem vos daria ouvidos nisso? Porque qual é a parte dos que desceram a peleja
tal também será a parte dos que ficaram com a bagagem. Então, de alguma forma, eles ajudaram. Igualmente repartirão. O que assim foi desde aquele dia em diante, porquanto pôs por estatuto de direito em Israel até o dia de hoje. Então, aquela atitude de Davi ficou até mesmo como uma lei, que se repartissem o despojo, cada pessoa receberia da mesma forma que o outro. Ou que fosse para peleja, ou que ajudassem algo, todos receberiam na mesma proporção. Então isso ficou, amados, marcado, uma atitude de Davi. Então, pelo menos por esses dois momentos, nós vimos como o coração de Davi era. Por isso que Deus o amava, amados. Então, Davi mostrou, nesses dois episódios, que ele era uma pessoa especial. Por isso que Deus o chamou. E Deus conhecia o coração de Davi. Assim também, amados, como ele conhece o meu coração e conhece também o teu coração. São nesses momentos, amados, é que nós demonstramos quem nós somos. No Evangelho de Mateus, no capítulo 12, a partir do versículo 33, diz assim: ou fazei a árvore boa e o seu fruto bom, ou fazei a árvore má e o seu fruto mau. Porque pelo seu fruto se conhece a árvore. Raça de víboras, como podeis vós dizer boas coisas, sendo maus? Pois do que há em abundância no coração, disso fala a boca. Então tenha cuidado com o teu coração, o que está dentro do teu coração, que você às vezes fala de uma forma natural, em vingança, em divisões. Ah, mas aquela pessoa fez isso comigo, ou o mundo fez isso comigo, e eu vou fazer da mesma forma. Não, amados. Nós temos o Espírito Santo de Deus. Nós temos dentro de nós, amados, algo que Deus nos deu. Ele não nos julgou culpados, apesar de todos os nossos pecados. Ele deu o seu Filho Jesus Cristo, que mesmo sendo culpados, ele nos perdoa dos nossos pecados. É da mesma forma também que devemos agir. Em momentos como esse, é que devemos mostrar quem nós somos. Tá bom? Nós vamos orar então? Senhor, abençoa, meu Pai, essa pessoa que esteve comigo nessa breve reflexão, no estudo da palavra, nessa live. Que o Senhor possa trazer paz a esses corações, meu Deus. E abençoa também, meu Deus, essa pessoa que agora está entregando a vida para o Senhor. Você que quer fazer isso agora, entregar a vida para o Senhor, você que ouviu essa palavra, você que quer voltar para os caminhos do Senhor, ore comigo assim: meu Deus, eu entrego agora a minha vida ao Senhor. Perdoa, meu Pai, os meus pecados e escreve o meu nome no livro da vida, para que de lá nunca saia. Você também que vai estar voltando para os caminhos do Senhor, meu Pai, perdoa as minhas ofensas, meu Pai. Que o Senhor possa restituir ao meu coração o Espírito Santo de Deus. Amém? Que Deus então te abençoe. Amados, nós estamos finalizando mais uma live do estudo da palavra. A próxima live será no próximo sábado. Até lá então. Que Deus te abençoe. Amém.